Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula sobre citologia, né? Ainda não adentramos a célula, ainda estamos na superfície, vimos a introdução à citologia na aula anterior, vocês podem dar uma olhadinha no link, e passamos agora para a primeira organela não, espera aí, para a primeira barreira que vocês vão enfrentar antes de entrar na célula. Nós temos a membrana plasmática. Para querer imaginar melhor aí, você imagina um ovo. A casca do ovo é a membrana plasmática do ovo. Porém, lembre que o ovo é uma célula germinativa. Sendo uma célula germinativa, você vai encontrar a membrana plasmática, mas não vai encontrar as organelas. Dá para quebrar um ovo aí, estou vendo aqui, mitocôndria, estou vendo retículo endoplasmático, não. Você não vai ver isso aí. Vai ver só o citoplasmazinho ali, vai ver o vitelo, né, que é a gema do ovo, que vai alimentar. Outro problema que não dá para observar no ovo, porque é uma célula germinativa, então ele já tem todo o suporte ali para a sobrevivência. E a membrana plasmática, ela tem aquele revestimento extremamente rígido, né, que é diferente da nossa membrana plasmática. Você vê aqui, ó, pelezinha molezinha, com exceção de algumas células especiais. Mas, de forma geral, a membrana plasmática é a membrana que reveste a célula e ela não é morta, ela não é parada, né? Ela não é, comparei com a casca do ovo, mas ela não é parada. Ela é toda dinâmica, que proporciona esse dinamismo na membrana plasmática. Porque ela é uma lipoproteica, é uma camada lipoproteica. E também tem fósforo. Tem moléculas de fósforo que ficam ali migrando, ficam ligadas à membrana, mas ficam em constante movimento. Essas proteínas, essas partículas de fósforo que vão ali se movimentando na membrana plasmática permitem a entrada de materiais. Agora, é entrada à revelia, é entrada de qualquer jeito? Não. Essa entrada de materiais é seletiva. Por isso, quando se fala de Enem, a primeira coisa que vem na mente é que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. É uma membrana semipermeável. Não permite que qualquer coisa entre na célula. Então, olha, repetindo, dupla camada lipoproteica, que tem permeabilidade seletiva. Como é que passa pela membrana? O transporte. Como é que ocorre esse transporte através da membrana? Passivo e ativo. Aí você já tem uma lógica normal, né? Transporte passivo sem gasto de energia, transporte ativo com gasto de energia. Passivo é mais simples. O passivo é bem simplesinho. Exemplo, nós temos a difusão, que é você fazer uma difusão, né? Eu lembrei da radiodifusora agora. Difusão é você, naturalmente, sem gasto de energia, no citoplasma, citossol ali dentro da célula, pelo movimento natural da célula, os íons vão se dissolvendo, vão se movimentando. Esse movimento de difusão é simples, difusão simples. E nós temos a difusão facilitada, que já é um movimento a mais, né? É o mesmo movimento que, vamos dizer assim, que não é aquele foco. A célula não vai atacar, ela não vai se movimentar com o intuito desse acontecimento. Porém, o simples movimento da membrana plasmática, da própria célula, vai facilitar a entrada de algumas substâncias na célula. Geralmente são íons, geralmente são substâncias que já têm esse caráter de entrar facilmente na célula. Agora, lembre que nós temos também a osmose. Osmose já é bem diferente da difusão, já não precisa do movimento da célula, é simplesmente por diferença de gradiente de concentração. É a diferença entre solvente e soluto. Solvente e soluto. Vamos dizer assim, se você tem um meio extracelular que contenha um soluto, dá um exemplo, sal. O sal ele tende a chamar a água, né? Vamos dizer assim. Então, se você tem na corrente sanguínea, que é o meio extracelular, uma quantidade de soluto, que é o sal, pela osmose, é natural que o líquido dentro da célula, que está em menor quantidade, saia da célula, deixando a célula murcha. Se for o contrário, né, se você tem mais água fora da célula, na corrente sanguínea, mais solvente, essa água tende a entrar na célula. Então, sempre por diferença. Imagina duas caixas d'água. Se você tem uma cheia e outra vazia, se você interligar as duas, acontece o equilíbrio. A caixa cheia vai esvaziando e a vazia vai enchendo
até que cheguem ao equilíbrio. Então vamos recapitular a osmose, que é uma questão muito recorrente do Enem. Meio hipertônico é o meio onde você tem mais soluto, onde você tem o salzinho ali, um exemplo é o sal na corrente sanguínea, e vai sair de dentro da célula para o meio extracelular. Você vai perder a água da célula para o meio extracelular. Meio hipotônico é o meio que tem menos hipotônico, menos soluto ali. Então, a tendência é que você tenha mais líquido fora, menos dentro. Aí vai entrar na célula. E iso é aquela caixa d'água ali que equilibrou. Então, você tem líquido fora, líquido dentro, na mesma quantidade. Iso, equilibrado. Você lembra, né, que a gente toma isotônico. Você deu uma carreirinha ali e vai tomar um isotônico. A intenção do isotônico, tem um equilíbrio ali entre açúcares e sais, é facilitar essa entrada de líquido no seu corpo, para manter o equilíbrio. Não é para você hidratar demais, nem hidratar de menos, é para manter o equilíbrio. Por isso, iso. Por isso, esse equilíbrio. Já no transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, que já é uma forçada. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente vai falando de mitocôndrias, verão que a mitocôndria tem uma habilidade incrível, que é a função dela de produzir energia. Porém, não se produz energia se você já não tiver uma cargazinha ali para iniciar o processo. É como um motor, né? O motor não funciona sem gasolina. Mas até para você iniciar o movimento do motor, você tem que ter uma partida. Você tem que ter uma energia inicial. Não sou formado em mecânica, mas a gente entende um pouquinho de... Tem as velhinhas lá, né? Para dar o start inicial, para dar aquela energia inicial para que comece o processo de queima do combustível. Do mesmo jeito aqui. Nós temos a bomba de sódio e potássio, que é transporte ativo através da membrana. Ela vai forçar a entrada dos íons para a célula. Ou seja, como a célula precisa sobreviver, mesmo que você tenha menos quantidade do lado de fora, menos quantidade de soluto, do material que a célula precisa, não vai esperar pela osmose. Você vai simplesmente usar o transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Esses íons vão se revezar, trazendo outros íons para dentro da célula. Processo de endocitose. O que é o processo de endocitose? Simplesmente o processo que a célula usa para se alimentar. Além de vários processos, né? Fagocitose é uma alimentação, vamos dizer, separar assim. Comer e beber. Fagocitose, comer. Inocitose, beber. Ah, mas você está imaginando aí coisas do arco da velha, de repente a célula bebendo um copo d'água, não é por aí não. A gente fala beber porque são moléculas muito pequenas, então a pinocitose. E já um fagossoma são moléculas maiores, realmente alguma coisa que tem mais a ver com nutrientes. Então é a forma que a célula também pode modificar sua membrana. Eu diria que pode se formar, isso as células de defesa, os glóbulos brancos têm uma grande habilidade de fazer isso. Como são células livres, tá aqui, ó. A minha célula é meio feinha, tudo bem, né? Se você tem simplesmente uma substância qualquer aqui, essa célula pode emitir um pseudópode, até conseguir englobar totalmente a partícula. Nisso, vai se formar internamente um fagossomo. Esse fagossomo vai migrar aqui e depois vai ser totalmente dissolvido no interior celular. Então, repetindo a nossa ideia de hoje, vocês têm aí membrana plasmática com uma camada lipoproteica ou fosfolipídica, uma dupla camada, diga-se de passagem, permeabilidade seletiva, ela seleciona, vem a Páscoa aí, vocês vão comer muito chocolate, né? Vai encher a corrente sanguínea de glicose, mas a sua célula não quer saber. Ela vai dizer, entra tal quantidade, não quero mais do que isso. Aí vai ficar cheio de glicose ali que não vai ser queimada pela mitocôndria na corrente sanguínea, consecutivamente você vai ter uma diabetes provocada, né? Diabetes provocada, não aquela genética, aquela provocada. Por quê? Porque ela tem essa seletividade. Não precisa mais, não vai absorver.
transporte através da membrana passivo e ativo, bomba de sódio e potássio, transporte ativo, difusão simples e facilitada, osmose, de acordo com diferença de concentração, onde tem mais para onde tem menos, fagossomo, ou fagocitose, o ato da célula comer partículas grandes, englobar, pinocitose, partículas pequenas, e ficou aqui para a próxima aula a parede celulósica, que é uma membrana a mais, membrana bem rígida, formada de celulose, que só as células vegetais têm. Vocês verão que temos tanto a parede celulósica quanto o vacúolo nas células vegetais, além da diferença dos cloroplastos, né? Os plásticos de forma geral, que nós vamos estudar só na célula vegetal na próxima aula. Aguardo todos vocês.